Chegamos àquela altura do ano em que só se fala de férias, o tão merecido descanso que o corpo e a mente pedem depois de um ano inteiro de trabalho. Há os que optam por fazer férias cá dentro e os que preferem ir para fora, mas independentemente das escolhas, hoje há um fator que nos interessa a todos: poupar, para conseguir umas férias baratas e de sonho, se for possível. Mas isso existe? Sim, não é uma missão impossível, mas dá o seu trabalho, há que pensar, planear e pesquisar muito e com a antecedência necessária para conseguir as melhores viagens e os melhores alojamentos aos preços mais baixos, claro, sem perder a qualidade desejada. Quando os residentes em Portugal fizeram no segundo semestre de 2022 5,5 milhões de viagens, de acordo com o Instituto Nacional de Estatística, o que corresponde a um aumento de 52,2% face ao mesmo período do ano anterior, 2021, isto só poderá querer dizer que há cada vez mais portugueses a viajarem para fora na altura das férias. Para esses, há muitos truques que podem e devem seguir. E esses truques só os conhecem os turistas profissionais ou viajantes profissionais, quem faz da preparação das suas férias quase a sua profissão. São estes especialistas no planeamento de férias e de viagens baratas que vamos ouvir hoje, pelo menos dois. Especialistas que nos trazem na bagagem a cartilha da poupança para partir rumo ao dolce far niente ou simplesmente à aventura. Mestres de poupança que partilham as suas dicas para reduzir o orçamento sem que com isso se perca a segurança dos viajantes e o prazer de usufruir dos melhores destinos. Mas não vamos falar só disso. Eu sou a Aurélio Gomes e hoje no Pode Pensar, o podcast de ideias para consumir da DEC Proteste, vou refletir sobre estas questões com os meus convidados e tenho comigo a Teresa Conceição, é jornalista da SIC e autora do famosíssimo programa Ir é o Melhor Remédio, que vemos já não sei há quantos anos, e o Filipe Morato Gomes, que está connosco a partir do Porto, é fundador do blog Alma de Viajante, talvez o mais antigo blog de viagens, e presidente da Associação de Bloggers de Viagens. Bom, bem-vindos aos dois, primeiro. Olá, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Filipe. Já agora, eu começo já por si, Teresa. Veio há pouco do Vietnã, e quando digo há pouco, há poucos meses, para aí, desde março. Sim. Ouvi dizer que gastou pouquinhos euros em alojamento no Vietnã. Estamos a falar de quantos? Por dia, sim, claro. Sim, a começar assim de chofre, quer dizer, há coisas mínimas que eu procuro. Normalmente nunca vou com a viagem preparada, compro o bilhete de avião com uns 6 meses de antecedência. E esse é um truque para se obter um bom preço? Não, eu vou procurando à espera de ver se no último mês esteve sempre naquela média e normalmente não muda muito para o Sudeste Asiático, mas e não vou com os hotéis programados, normalmente vou talvez na primeira noite, mas nem isso. Quando são destinos que já conheço razoavelmente, não marco nada e depois logo vejo para onde é que me apetece ir. Nesse caso, no Vietnã, tento sempre ficar num quarto com casa de banho privativa e mesmo assim consegui preços à volta de 4, 5 euros, 10 euros ou 15 já com piscina, assim na loucura. Mas assim, ou seja, topo de gama 15 euros. Não, há topo de gama, como os nossos cadeias internacionais, que eu nunca vou, tento ir sempre para sítios que sejam dos locais, de vietnamitas neste caso. No mês anterior estive no Sri Lanka, por isso fiz o Sri Lanka ainda consegue ser mais barato talvez que o Vietnã. Mas tem coisas fantásticas, sempre. Quer dizer, do meu ponto de vista, acho que temos sempre, os preços dependem sempre do objetivo de viagem, penso eu. Se forem férias em família, ou férias românticas, ou férias de aventura, que é aquilo que eu costumo fazer, e gosto de ir sozinha, porque não vou sujeitar ninguém aos meus padrões, que normalmente não são muito altos. E também não se vai sujeitar aos padrões de outros. Não, sujeito-me. Quer dizer, paciências, eu quero ir com outros, tenho que... Mas não faço isso, não? Eu não ponho ninguém a dormir num quarto de 5 euros, mas eu consegui sempre, tanto no Vietnã como no Sri Lanka, como noutros países asiáticos. Aliás, mesmo na América do Sul e na América Central, conseguem-se sempre locais muitíssimo limpos, porque as pessoas fazem questão sempre de terem uma higiene boa, pelo menos nos sítios que eu escolho. Não tenho tido mais experiências?
Tenho tido, porque a pesquisa que eu faço normalmente, faço mesmo que seja no próprio dia ou no dia anterior, porque vou fora da época logo, Claro. não estou a ir em altura em que haja enchente. Isso já é uma dica para quem está a pensar planear uma Sim, coisa por dessas. isso posso não é? dar-me ao luxo de escolher no próprio dia. Sempre que eu não Quando faço já isso, está quase no destino. sim, quando já estou mesmo no Sim. destino, porque sempre que eu marco, e desta vez tive essa experiência, sempre que eu marco para uma semana, mas afinal apetece-me ficar no sul e já marquei para o centro, pensando que poderia não ter. Sim. Ia para uma cidade do centro do Vietnã, que é fantástica, e aí de facto marquei 4 dias. Estive sempre a adiar, tive que voltar a remarcar e depois não consegui no hotel que tinha escolhido primeiro porque tive que remarcar. Porque vou gostando mais, não vou sair do sul porque agora ainda preciso de ir conhecer isto que não tinha visto. E então vou adiando, mas para isso também é preciso ter tempo no local. E por isso, por exemplo, quando vou para férias longe, preciso de ter mais tempo. Se tenho só uma semana, não vou para um destino longínquo, até porque tenho em conta a pegada ecológica. Exatamente. E se for para um desses destinos só com uma semana, faz tudo em termos de preparação cá ou também vai um pouco à aventura e fareja quando lá chega? Porque mesmo vou muitas vezes só 5 dias ou 6 Sim. dias. Temos, não é, as férias com a minha irmã, por exemplo, só temos uma semana e aí programo tudo, mas mais uma vez, normalmente tento escolher voos diretos para não estar a perder e a gastar o tempo nisso, mas depois, dependendo de haver transportes públicos fáceis, por exemplo, na Holanda dá para fazer a volta à Holanda toda de comboio e é fantástico, mas é um país caro, mesmo as viagens de comboio são caras, mas depois podemos compensar e na Holanda, por exemplo, dá para ficar em hostels. Sim, Não são em pousadas de juventude que são fantásticas. Mesmo que não... Que aí, por exemplo, no Vietnã não vou para casas de banho partilhadas, mas em países europeus já é possível fazer isso e ter a excelente qualidade. Filipe, qual foi a última viagem que fez? Olá, boa tarde. Boa tarde, bem-vindo. Obrigado. Estive há pouquíssimo tempo, há 2 semanas, nos países bálticos, uma viagem muito curta de uma semana. Estive em Riga e em Tallinn. Não é tão barato como o Vietnã e o Sri Lanka. Não estamos a falar de 5 euros por noite. Não. Mas é quão caro já agora? Porque para cá, e isto é uma pergunta ou seja, sou parte interessada nesta pergunta porque eu ando há muito com vontade de conhecer os 3 países bálticos, os ditos países bálticos. Sim. Eu acho que falar de preços de alojamento ou de refeições é muito relativo porque depende muito daquilo que nós exigimos como mínimo para a nossa viagem. O que é que nos deixa confortáveis, não é? Sim, é isso. A Teresa viaja de uma forma com a qual eu me identifico bastante, mas eu sei que há muita gente que precisa de mais conforto, ou precisa de uma piscina, ou precisa do que quer que seja. E precisa de uma pulseira com bebidas ilimitadas. O que seja. Mesmo que seja isso, eu acho que é melhor ir para um resort tudo incluído na República Dominicana do que ficar em casa. Mesmo assim, eu acho que vale a pena. Agora, o fundamental, para se conseguir viajar gastando pouco dinheiro, há várias coisas que se podem fazer, desde logo escolher destinos, né, que não sejam tão caros como os países nórdicos, ou a Austrália, ou o Japão. Sim. Mas mesmo dentro desse destino é evidente que se pode fazer uma viagem de luxo no Vietnã ou uma viagem super barata no Vietnã. A Teresa há pouco falou do viajar fora da época, que é fundamental. Eu acrescentaria... É fundamental para se conseguir viajar gastando menos dinheiro. Sim. Eu acrescentaria a flexibilidade de datas, não é? Que é fundamental para conseguir bons preços de avião, se for caso disso. O que para famílias com crianças na escola às vezes pode ser complicado porque resta o mês de agosto, não é? Que exatamente. É época alta, tudo é caro, não é? Viajar na Páscoa, viajar nos meses de verão, principalmente para destinos de praia na Europa, por exemplo, é a pior altura do ano para viajar, ou no Natal. Sim. Mas isso não há nada a fazer, é uma questão da lei da oferta e da procura, não é? Mas sempre que possível, fugir dessas épocas altas é uma regra de ouro para conseguir viajar de forma mais económica. E da mesma forma, tal flexibilidade, se eu conseguir
em vez de viajar no domingo, se puder viajar na segunda, um dia antes, um dia depois, 2 dias antes ou 2 dias depois. Isso pode fazer muita diferença no preço das passagens aéreas. E seria outra das dicas fundamentais que eu daria para quem quer poupar algum dinheiro. Agora, dito isto, deixa-me só acrescentar uma acha para a fogueira desta discussão. Nem sempre o mais barato possível é aquilo que eu aconselho, não é? Isso exatamente porque eu imagino que sei a resposta, mas vou imaginar também que haverá pessoas a ouvir-nos e o que é que ele quer dizer com isto? Porque eu acho que muitas vezes o ato de viajar muitas vezes é o cumprir um sonho, não é? Eu ando há muito tempo a sonhar conhecer aquele destino, aquele país, aquela cidade, ou o que quer que seja. E muitas vezes acho que é fundamental dar-nos aos pequenos luxos de poder, sei lá, imagino, comer bem num restaurante que eu adorava conhecer, ou visitar um museu que requer uma entrada, não é? E, sim. Eu vou a uma cidade e queria muito visitar 2 ou 3 museus, mas não vou visitar nenhum para poupar dinheiro. Às vezes eu acho que mais vale fazer um pequenino esforço possível e poupar mais algum dinheiro para poder ter essas experiências no destino. Entende? Eu percebo isso. Eu sou a pessoa que, se for on a budget, portanto com dinheiro bem contado, já me aconteceu no passado, prefiro, vou fazer compras no supermercado e faço umas refeições ligeiras no hotel ou no sítio onde estou, mas depois quero ir ao Museu do Vaticano, aos museus do Vaticano, 3 vezes seguidas, quero ver aquilo com calma. E aquilo são entradas que não são baratas e tem que se marcar com antecedência. Estou a perceber. Não, mas é isso, é tudo uma questão de é fazer uma opções, de prioridades, de escolha, exatamente. E eu agora também gostava, até para perceber o vosso percurso, gostava de saber um pouco, vamos fazer aqui um bocadinho de genealogia ou arqueologia. Onde é que começa, e agora passo à Teresa, onde é que começa a viajante Teresa? Isto in illo tempore, como diziam os gregos. Sim, já é do século XIX. Mas eu comecei aos 17 anos, depois da faculdade, fiz os interrails todos que podia fazer enquanto estive na faculdade. Já estava na altura aí o bichinho de viajar. Com certeza, fazia logo, não tinha dinheiro nenhum e os meus pais disseram logo que não iam dar-me dinheiro. Por isso, essa aí é onde começa uma das palavras base, eu acho, desta nossa conversa, é o poupar. Não temos falado aqui em poupar. E poupar é uma coisa que custa a todos, então agora com o aumento das taxas de juros e o aumento das prestações da casa, prestações, ainda vai ser pior, mas a poupança começa a fazer-se. Quanto a mim, tem de ter sempre um objetivo. Se tivermos um objetivo, é muito mais fácil poupar à cabeça. Ou seja, assim que recebemos algum dinheiro, é pôr de lado imediatamente, não é no fim do mês, senão não vai servir nada. E se não se tiver isso, quer dizer, quem ganha 500 euros, se puder pagar-se a si próprio só 450 e põe de lado numa conta, nunca mais os vê, vai ter mais 500 euros ao fim do ano. Sim, são 50 vezes 10 ou 10 12. Exatamente. Sim, mas quem ganhar 1000, se conseguir pôr 100, ou seja, não gastar, afinal, o que é que nós consumimos que não conseguimos viver com 900? Portanto, planeamento é a palavra certa. Sim, quer dizer, mas não é só o planeamento, é ter o objetivo. Sim. Porque nós gostamos sempre de ir a um restaurante, gostamos de fazer a vida com os nossos amigos e de tomar uns copos, mas eu vou à mesma, mas em vez de estar a pedir uma cerveja, peço-me água das pedras. Mas vou. Não, e se calhar só peço uma, mas porque fico a pensar, depois quando eu for viajar vou poder pagar por esta cerveja metade do preço ou um terço. Sim. Mas então começa aí a minha vida de viajante sem dinheiro, ou seja, tenho que trabalhar, saio da faculdade, estou um mês a trabalhar, arranjei um trabalho num escritório de advogados e esse mês deu-me para comprar o bilhete de comboio e depois naquela altura existia o Instituto da Juventude que arranjava programas de trabalhar fora eu lembro-me disso. E então eu podia trabalhar durante 2 semanas na Alemanha, em França, e eram coisas de, por exemplo, pintar um parque infantil, construir, aprendi imenso como trolha. Por isso também, e com jovens de todo o mundo, havia 25 pessoas vindas de todo o mundo que iam fazer exatamente o mesmo que eu, sem dinheiro, e depois ainda tinha mais 2 semanas para viajar.
Esse trabalho dava-lhe remuneração? Não dava. Dava só comida e cama. Dormia e comia. Não tinha mais dinheiro nenhum, mas dava para passear aos fins de semana com todo o grupo, conhecer e depois o que é que eu fazia? Eu levava latas de atum na mochila e comia latas de atum durante 2 semanas e só te levava dinheiro para comprar pão e tomate. Ômega 3 não faltava na dieta. E às vezes leite, assim, na loucura também. Na loucura, sim. Sim, mas fazia o esforço, porque quase o dinheiro que eu conseguia poupar durante um ano de estudo dava-me para comer ali qualquer coisinha, mas eu dormia no comboio. Ou seja, fazia a viagem Paris-Viena e depois ou seja, que são as horas todas durante a noite. E é curioso que mais tarde, já nasci, que está lá desde o início. Bastante início. Digamos que está na urdidura, primeiro com o Mário Augusto e depois juntou-se o Martim Cabral, de um programa que é a sua cara. Mais ou menos. Ou seja, é sobre viagens. Sim, esse foi fundamentalmente para viajar em Portugal. Que acabou por ser um destino que eu deixei para trás, não é? Comecei primeiro pelo mundo e depois Portugal, de facto, acho fascinante, porque o programa foi de 2007 até 2018, depois comecei a fazer documentários que se chamam Mundo à Vista e Portugal à Vista, que são um bocadinho diferentes, mas esses eram os mais divertidos porque, de facto, inventámos, eu e o Mário Augusto inventámos o conceito de estarmos em sítios diferentes e depois pegarmos-nos... E num diálogo virtual, quase? Sim. Ele estava no norte e eu no sul de Portugal e sempre conseguimos encontrar... Há sempre matéria em Portugal, não há hipótese. Portugal tem sempre coisas novas e extraordinárias. Eu concordo plenamente. Eu tenho descoberto coisas em Portugal que, primeiro, não sabia que existiam e, segundo, para que gastar tanto dinheiro às vezes ir lá fora quando temos aqui joias inacreditáveis? É verdade, as ruínas de São Cucufate em Vila de Frades, por exemplo, em Vila Pouca da Guiar tem a zona de Três Minas. O nosso querido convidado no Porto pode dar mais montes de dicas, vá. Sim, porque o Portugal é tão extraordinário, basta que nós não queiramos só ir para as praias. Exatamente. Filipe, já agora, e o sonho de viajar, eu atrevo-me a tentar dizer que começa depois de um desaire profissional. Sim, é verdade. Não estou enganado. Não. Só um pequeno parênteses para dizer que eu concordo absolutamente com o que vocês estavam a dizer de Portugal. Eu, quanto mais viajo, mais tenho a certeza que Portugal é um destino absolutamente fantástico e fascinante, né? E estamos sempre a descobrir coisas novas. Sobre o meu percurso, pois, ao contrário da Teresa, infelizmente, eu comecei a viajar tarde, ou a descobrir esta vontade de viajar tarde. E das coisas que eu mais me arrependo na vida é de não ter feito, por exemplo, um Erasmus, que na altura que eu andava na universidade estava a começar, ainda não se falava muito bem, não havia muita informação e nunca fiz sequer um Interrail, o que é uma coisa muito curiosa que eu, olhando para trás, quando paro para pensar, olhando para o passado, como é que é possível? Filipe, eu penso exatamente o mesmo. Não sei como é que nunca fiz o Interrail. Pois, é estranho olhar para trás Pois, eu acho que sei, o problema é esse. Eu agora tenho uma filha com 16 anos e já incentiva, vai, faz, junta-te com 2 ou 3 amigos se for preciso e vai. E desenrasca-te essa palavra tão portuguesa. Não é preciso ela esperar, porque eu viajei sempre sozinha. Os meus Interrails todos foi sozinha. Sim. Porque é aquela maneira, quando podemos ir sozinhos e não estamos sozinhos nunca. Claro, estamos sempre, aliás, basta estarmos sozinhos para estarmos abertos ao mundo. E podemos viajar sozinho é a melhor forma de viajar, sempre disse isso. E podemos estar com amigos ou pessoas e sentirmos solitários. É verdade. Não é tanto por isso, é que quando vamos com amigos portugueses, não sei se o Filipe tem essa experiência, acabamos por nos fechar em concha, falamos português, estamos virados para os amigos e não para... Quando não temos ninguém... Quase que há uma necessidade de saltar para fora. É a curiosidade que nos move sempre, claro. Não é? Eu acesamente, quando Filipe. Uma vez li alguém a dizer que quando viajava sozinho conhecia muitas pessoas, quando viajava com um amigo conheciam algumas pessoas e quando viajavam com 3 ou mais conheciam-se bem uns aos outros, não é? Olha, boa. É um pouco isso. Os grupos fecham-se. Mas voltando à minha história, comecei a viajar tarde, mas houve uma altura na vida que
não sei porquê, talvez inspirado no bichinho do meu avô, que esse sim viajava bastante, e lembro de ouvir as suas histórias mirabolantes do Outback australiano, ou de passar 3 meses na Amazónia e coisas assim. Uau! E é certo, numa altura em que aí sim era difícil de viajar, não estava tudo tão facilitado como agora, seja com os meios de transporte que há, seja com a banalização da internet. Agora nós não estamos a descobrir nada, não é? Viajar é muito mais fácil do que incomensuravelmente mais fácil do que no tempo em que estamos a falar dos anos 90 ou 2000 e poucos. Sim, sem dúvida, muito mais difícil nessa época. Mas então, houve uma altura na vida, já a trabalhar, com um bom salário, em que eu trabalhava na área do multimédia, fazer websites, CD-ROMs, interativos, um trabalho que misturava um pouco da minha formação, que tem a ver com sistemas informáticos. Sim. Não sei porquê, mas foi por aí que eu segui. Mas misturava isso com vídeo, fotografia, design, som, pronto. Era uma área criativa dentro desse mundo mais cinzento da informática. Houve uma altura em que eu comecei a dizer, qualquer dia despeço-me e vou dar uma volta ao mundo, qualquer dia despeço-me. Começou assim por uma coisa que se diz. Foi. E nunca tive coragem de o fazer, até que perdi o emprego, e foi das melhores coisas que me aconteceu na vida. Em 2004, não é? Sim, rebentou a chamada bolha do multimédia. Sim, não é? Que as empresas cresceram muito rápido e depois afundaram-se muito rápido. Sim. Também. E quando isso me aconteceu, foi aí que eu decidi, ok, é agora. E a Teresa estava a falar na palavra poupar, então depois de perder o emprego passei 1 ano a poupar, a juntar dinheiro para cumprir este sonho de ir dar uma volta ao mundo, e foi uma viagem que literalmente mudou a minha vida na altura. Houve uma espécie de epifania, percebeu que a alma de viajante estava aí, é isso? É um pouco, eu na altura, eu lembro-me, a primeira escala que eu fiz estava em Amsterdão, a ir para o primeiro destino, que era Moscovo. Na verdade, foi o mais longe que eu consegui ir com as milhas que eu tinha da TAP. Era Moscovo. Tinha 4 ou 5 horas de escala, e foi aí que me caiu a ficha, e liguei ao meu irmão a chorar, tipo, onde é que eu me vou meter, o que é que eu vou fazer? Vou viajar assim tanto tempo, mas eu sou maluco, no que é que eu me meti? Exato, mas eu nem sabia, eu não tinha data de regresso, eu só tinha prometido à minha família, aos meus pais, que a minha mãe principalmente estava muito preocupada, ao ponto de dizer: eu não quero ser conivente com esta maluqueira. Nunca mais me esqueci dessa frase, não é? Essa frase é muito boa. Eu não quero ser conivente com esta maluqueira. Mamã Dixit. E a Luísa, a minha mulher, já era casada também. Pronto, eu tinha prometido que no máximo eu saía em julho de 2004. Deixa-me fazer aí um parênteses. Como é que uma mulher, que eram casados, aceita o meu marido vai viajar 1 ano para fora? Eu não tinha data limite, quer dizer, eu tinha prometido, era o que eu ia dizer, eu saí em julho, eu tinha prometido que no Natal, não nesse, portanto no Natal seguinte, no máximo eu estaria em casa, portanto 1 ano e meio, no máximo eu estaria em casa. Não houve direito a divórcio, portanto? Não, a Luísa foi a pessoa que mais me apoiou neste projeto, por incrível que possa parecer, porque ela explicou-me depois, que não queria ser responsável por eu não cumprir um sonho, que ela percebeu que era um sonho mesmo de dentro, profundo. Ou seja, ela soube lê-lo. Sim, talvez, provavelmente isso chama-se amor, não sei. Há quem diga. Mas ela veio ter comigo em 2 momentos diferentes. Acabamos por passar, sei lá, 1 mês e meio ou 2 meses, talvez mais. 1 mês e meio e mais 5 semanas, no total dos 14 meses que eu viajei. Pronto, e essa viagem mudou, e já concluo, mudou a minha vida completamente. Primeiro porque me deu um autoconhecimento incrível, depois mostrou-me o caminho, né, que eu cheguei a dizer, enquanto for possível, é isto que eu quero fazer da vida, quero viajar, escrever. E foi o que aconteceu depois? E foi o que aconteceu, porque na verdade, eu, tal como o Gonçalo Cadilho fazia no Expresso, sim, eu desafiei a Fugas, que era a revista com quem eu já colaborava há algum tempo. Desafiei... Acho que é um telemóvel para aí a tocar. Não é nenhum dos nossos aqui. Não sei onde é que será. Eu desafiei... Era aqui, peço desculpa. Desafiei... Isto é um podcast. Está-se bem. Podemos continuar. Não.
Estava a dizer que eu tinha desafiado a Fugas a fazer uma crónica semanal e, como é evidente, o editor da Fugas na altura, o Pedro Garcias, não se comprometeu com as 60 ou 70 semanas que isto iria durar, ou mais, não se sabia, não é? Claro. Mas a verdade é que ele disse-me na altura, ok, nós começamos, se o feedback for bom, continuamos, se o feedback for mau, arranjamos forma de matar a série, tu continuas a tua viagem. E é nessa altura que aconteceu, salvo erro, o tsunami no Sudeste Asiático, não Sim. foi? 2004. Foi. Não foi cooptado para fazer a cobertura? Foi, na verdade, nessa altura, a Luísa, ela era jornalista do Público nessa altura, e estávamos os dois no Laos, na nossa viagem, tranquilamente, quando isso aconteceu, e o Público pediu para nós irmos para o Laos, desculpem, primeiro para a Tailândia, sim, para fazer a reportagem, porque era mais rápido do que enviar alguém daqui de Portugal. Claro. Portanto, a Luísa iria fazer a reportagem, eu iria fotografar enquanto tentar focar nas histórias portuguesas. Pronto, fizemos isso e depois fomos para o Sri Lanka também. Muito bem. E já temos aqui como é que as vossas vidas de viajantes começaram. E eu, antes de vos perguntar, é uma pergunta básica, mas é sempre curioso tentar perceber isso. Que destinos é que ficaram marcados na vossa memória? Eu também gostava de abordar muito rapidamente, e é mesmo uma resposta rápida, se for possível. Esta discussão quase, perdoem-me a palavra, um bocadinho snob, o ser viajante versus ser turista. Eu já percebi que estou perante aquilo que imagino que a Teresa não me vai dizer que é turista. E também não estou a imaginar o Filipe a dizer que é turista. Isso é de facto ser snob. Hoje em dia somos todos turistas porque andamos à molhada. Não é. Eu acho que agora, hoje em dia, só o Filipe, por exemplo, só quem pode dar-se ao luxo de viajar sem tempo, e toda a gente tem o tempo contado. Sim, é turista. Sim, necessariamente. Mesmo que se faça a viagem sozinho e se tente planear, hoje em dia está tudo tão normalizado que já se encontra nos destinos mais distantes e que nós esperaríamos que houvesse alguma diferença, já se encontra uma globalização ou uma semelhança tal aos destinos europeus. Não sei se é para tentarem aproximar-se aos visitantes que pagam mais, mas de facto já há aqueles autocarros descobertos para se ver as cidades em todo o lado, ou seja, se olharmos, tirando o nome da cidade que está a ser visitada, é igual. O que há para comer, todas as cadeias estão em todo o lado, e as cadeias de alimentação. Alguém me dizia, estou farto de ouvir a Madonna na rádio em todo o mundo. Sim, que viaja muito. Até isso. E quem diz a Madonna, não é a Madonna especificamente. Em todo o lado, a música que se ouve é ocidental. É a música para turistas. Por isso, quando eu peço no Vietnã, eu quero ouvir música vietnamita, num resort longe de tudo, eles ficam a olhar para mim e depois não perceberam que puseram um filme, o som de um filme com diálogos. Deixem-me só acrescentar uma coisinha. Posso-vos dizer que, ao fim de muitos meses de viagem nessa volta ao mundo, me soube muito bem, algures no meio da Mongólia, ouvir uma música portuguesa assim num mercado de rua, uma coisa perfeitamente surreal. Quem era já agora que estava aqui? Não, era o hino do Euro da Nelly Furtado, lembram-se? Como uma força. E foi logo... Isso é Nelly Furtado. Exatamente. Pois, não, mas às vezes em viagem sabe bem, ao fim, estando fora do nosso ambiente, não é, ouvir assim um som familiar. Sim, mas eu percebo a Teresa, mas não é ouvir tudo o que estamos habituados a ouvir aqui. Vamos ouvir em Berlim, vamos ouvir em Moscou, vamos ouvir em Pequim, vamos ouvir mas quer dizer, em Hanoi. Depende de nós e das nossas escolhas. Se formos para a África, por exemplo, isso não acontece tanto. E um dos meus destinos, a Guiné. Ninguém vai para a Guiné. Eu adoro a Guiné. O Egito. Guiné-Bissau? A Guiné-Bissau. A Conakry não conheço. Mas sei que o Filipe também gosta da Guiné. Estive na Guiné este ano e foi dos países mais surpreendentes que eu conheci. Foi uma espécie de regresso ao passado, que eu fui feito na Guiné e vim na barriga da minha mãe. Então não conhecia antes? Não, foi uma viagem emocional muito forte, não sei explicar.
assim que atravessei a fronteira do Senegal para a Guiné, desatei a chorar, não sei porquê. Então foi por terra, Filipe? Fui por terra. Eu fui por terra também, sim. Mas é raro. É uma viagem incrível. Na verdade, tentei levar lá os meus pais, não consegui. Gostava de ter feito esta viagem a 3 com eles. Teria sido ainda mais emocional, provavelmente. Sim, a minha mãe dizia que a Guiné era passado, o meu pai gostava muito de lá voltar e acabamos acabei por não os conseguir convencer. Bijagós é um destino dentro de Guiné muito desejado. É incrível. Os Bijagós, não é? Os Bijagós são passo o clichê, um paraíso, né, inexplorado. É uma palavra que eu detesto, nem sei porque é que eu usei agora, porque para umas pessoas o paraíso pode ser a montanha, para outras pode ser a praia. Digamos que é um segredo pouco explorado ainda da Guiné-Bissau, não é? Não tem muito turismo. Também é um pouco mais caro. Aliás, a África em geral não é um continente barato, ao contrário do que muita gente possa pensar. Por acaso, julgava que não fosse tão caro, como estou agora a perceber que... É porque as coisas demoram a chegar. Ou seja, as ilhas, os Bijagós, como é que se chega lá? Ou vai-se de lancha rápida por 3 horas, demora qualquer ilha dos Bijagós, ou vai-se de canoa por 6 horas. Claro. E quando se tem, como é que se transporta a comida, como é que se transporta tudo para a construção? E os Bijagós são absolutamente extraordinários para quem gosta de conhecer pessoas. E eu fui sozinha com uma máquina fotográfica e a Guiné é tão rica em povos diferentes. Eu ainda estive lá, a primeira vez foi com um golpe de Estado, não foi assim a primeira coisa, mas fui fazer a cobertura. Lá não é uma coisa rara. Não, depois também voltei em 2010 e também houve. Mas o grande problema para países que têm essa questão política, económica e isso tudo é associarmos na nossa cabeça que tudo o resto será da mesma forma. E a Guiné é um país absolutamente maravilhoso do ponto de vista das pessoas. As pessoas são maravilhosas. Claro. Filipe, só para deixar aquele tópico encerrado, viajante, claro, não turista. Ou já se considera turista também? Não, eu chamava-me viajante, mas cada vez mais me convenço que não faz sentido esta divisão. Nós somos todos turistas, fazemos todos turismo. Aliás, se me perguntarem, mas tu preferes ficar em casa da Timaria ou no hotel 5 estrelas desse destino? Eu prefiro ficar em casa da Timaria, mas sem pensar 2 vezes. Mas isso faz de mim um viajante e não um turista? Porquê? Exato, qual é a diferença? Por isso é que eu usei a palavra um bocadinho snob e tal, esta conversa. Nós fazemos todos turismo. Agora, há muitas formas diferentes de fazer turismo, não é? Desde a forma mais aventureira de mochila às costas até ao resort, tudo incluído, e são todas válidas. Sim, mas o tempo que se fica num sítio acaba por fazer uma divisão muito grande, porque há pessoas que têm de fazer a viagem a correr e têm de ter tudo planeado, ou então não veem os monumentos todos que querem ou não fazem o percurso que desejam. Há uma coisa que eu acho que faz aqui uma diferença, que é o poder ter tempo. Esse é o maior luxo. É o grande luxo. E, por exemplo, eu gosto de ter tempo para aprender a língua. E eu antes aprendia rapidamente, agora demoro mais. Eu demorei quase 2 semanas para conseguir ter assim uma conversa de 1 minuto em vietnamita. E mesmo assim não corria bem, porque aquilo de norte para o sul, eles fartavam-se de rir com o meu sotaque e eu percebi que aquilo não funcionava. Tinha que aprender tudo outra vez porque o som não era... Sim. Mas aprender canções, por exemplo, às vezes faz muita diferença naquilo que se paga em vários sítios e dá para passar na fila, porque eles ficam a achar que nós somos ou da ONG, já estamos lá há muito tempo, então já fazemos parte ali da mobília, basta que eles ouçam qualquer coisa. Nem sequer é um fenómeno de simpatia, simpatizaram consigo, vou fazer um precinho mais barato, porque a menina sabe cantar. Não, porque eu chego, entro logo assim, qualquer sítio assim, começo logo a cantar, e são canções de infância que eu aprendo, que toda a gente conhece de norte a sul. Então isso é um imenso facilita sucesso. A vida. Olha, facilita só para passar à frente na fila, porque eles vão buscar, olha aquela ali a cantar, eu começo a cantar ou a dançar, eles vão buscar, peraí, não fica aqui nesta fila. Venha cá, entra aqui connosco. Mas depois também é preciso perceber o venha cá. É preciso perceber, temos de saber. Eu sento-me para aí 2 dias com o meu tuk-tuk driver ou com o meu driver e ele é o meu primeiro a tirar dúvidas e a aprender. Não, como é que isto se diz? E depois vamos e o que é que pode ser perigoso? Venha cá perigoso e um venha cá simpático, não é? Sim, mas isso também claro. Eu não vou pedir-vos para... Ia só dizer uma coisa a propósito força, de tempo, Filipe. desculpem.
A Teresa estava a falar do tempo e esse é curioso, nós estamos em sintonia total, porque esse é, aliás, o conselho / sugestão que eu mais vezes dou quando me escrevem para o Alma de Viajante a pedir dicas, sugestões, o que quer que seja. Viajar devagar, ter tempo, porque muitas vezes as pessoas pensam que aproveitar ao máximo, é uma expressão que eu ouço muitas vezes, é visitar 1001 coisas no mesmo dia, e para mim aproveitar ao máximo muitas vezes é sentar-me numa esplanada, num banco de jardim, a ver a vida acontecer e a falar com pessoas. Eu dou este exemplo, depois já consegui ver o Louvre, mas eu tive a primeira vez em Paris por muito pouco tempo, uns dias, e percebi para ver o Louvre como eu gostaria de vê-lo, não iria ser daquela vez. Ia ter que correr pelos corredores todos, pelos andares todos, seria estúpido. Acabei por descobrir um outro museu, que é d'Orsay, o Museu d'Orsay, que é maravilhoso e que se vê bem numa tarde, numa manhã e numa tarde. Isto para dizer que às vezes é uma questão de escolhas e mais vale perceber, aceitar à partida que vou perder aquilo, mas que vou ganhar outra com qualidade. Sim. Esta conversa é muito frustrante, porque ninguém tem tempo. Para nós aqui a dizer é preciso viajar com tempo. Eu ia dizer isso a rematar esta parte da conversa. Não é isso. Viajar, esse é o verdadeiro luxo, como dizia a Teresa. Durante uma semana pode-se viajar devagar. Em vez de ficar em ir a 3 ou 4 sítios, ficar em vez de querer fazer 1000 km numa semana. E aliás, deixem-me dizer-vos que, na minha opinião, e juntando isto ao tema principal desta nossa conversa, viajar devagar é uma das melhores formas de poupar dinheiro em viagem. Boa. Estou a perceber. Isso é uma bela formulação, sim. Exatamente. Sim. Onde é que, eu não vou pedir-vos, porque lá está, os interesses de cada um que nos está a ouvir podem ser muito variáveis. Então eu faço a pergunta de outra maneira, não é sugestões de viagens, mas gostava de saber que destinos, e quer a Teresa, quer o Filipe, têm anos e anos e anos e anos de muitas viagens. Que destinos é que ficaram na memória, Teresa? Aqueles que nunca me hei de esquecer daquela viagem ou daquele destino. Mas eu nunca me ia de esquecer de nenhuma. De nenhuma? Aí estávamos mal. Mas sim, olha, a Guiné podia ser um, mas, por exemplo, Egito em agosto. Desaconselho completamente. 50 não graus, se faz, não. Mas o que é que isto... Eu fui várias vezes ao Egito, mas essa de agosto é bom porque ninguém pode ir em agosto, de facto, mas não há ninguém, não há turistas, é tudo muito mais barato, e eu fiz a descida do Nilo. Foi numa das viagens, não é? Naquela altura havia voos diretos para o Cairo, não sei se ainda há, mas dá para ficar uma semana só no Cairo, a conhecer o Cairo, os mercados, e é uma semana. Eu adoro ir para estar a desenhar, eu levo sempre um caderno para desenhar, e isso é a minha melhor forma de atrair pessoas. No caso, e no Cairo, e quando se vai para um país muçulmano é preciso ter muito cuidado, não podemos desenhar caras, por exemplo, eles vão logo ver se estamos a desenhar caras, mas desenho os cachimbos de água, desenho coisas que eu sei que eles vão aprovar, não é? Até aí temos de estar em sintonia, é preciso estudar o sítio para onde se vai, isso é uma coisa muito importante para depois não nos atirarem pedras, mesmo que sejam verbais ou outras. Sim. Mas eu gosto de ir para países muçulmanos, gosto de conversar com as mulheres, porque tenho essa grande vantagem em países muçulmanos de poder ver o lado masculino e o lado feminino, não é? Os homens normalmente não conseguem ver o lado feminino, é verdade. O Iémen é um país que eu jamais poderei esquecer, claro. E ainda por cima agora que está em guerra e está numa situação dificílima, o Iémen deve ser, é uma relíquia extraordinária em arquitetura, por exemplo, mas está completamente no século XIV em termos de direitos humanos e a todos os níveis, até mesmo nos valores ambientais, em tudo. Quando os direitos humanos estão muito lá atrás, tudo o resto vai por arrasto. E quando há guerra e quando não há dinheiro para as pessoas se alimentarem sequer, não há dinheiro nem há recursos, porque na Guiné, por exemplo, que poderiam sofrer de falta de recursos, a Guiné tem uma estrutura familiar onde todos se apoiam, e por isso mas eu depois posso misturar o meu trabalho, não é? Porque como posso ir em trabalho, até uma coisa simples na Guiné, em Bulama, que aprendi
e aprendi com os médicos da AMI, é que as pessoas, por exemplo, não se alimentam melhor porque nem sequer têm educação alimentar, porque plantam arroz e até podem plantar legumes, mas trocam por arroz porque acham que enche mais. E então... falta de literacia alimentar. Sim, tal como nós temos falta de literacia financeira. Mas naquele caso é uma questão que ali estavam os médicos da AMI, tinham logo de começar por aí, começar pela raiz, literalmente, na plantação, na agricultura, naquilo que se vai fazer, que se vai plantar, para poder ter-se uma alimentação melhor. Claro. Ou seja, todas essas questões, quando nós escolhemos um destino de viagem, eu gosto imenso de ler sobre o país, não é? É isso que me motiva, eu quero conhecer mais e quero conhecer as pessoas, e às vezes... Repetir destinos faz parte do trajeto também? Cabo Verde muitas vezes, a Guiné muitas vezes, o Egito muitas vezes, o Sudeste Asiático muitas vezes. Sim, o Sudeste Asiático é a minha parte do globo favorita, acho eu. É onde as pessoas são sempre mais simpáticas. Eu acho inacreditável como é que, com tantos milhões de turistas, eles continuam a ser simpáticos. Mas, por exemplo, Tailândia e praias, não faço ideia porque eu nunca fui. Não vou, eu vou para o norte. Prefiro ir para o norte e prefiro ir conhecer os povos das montanhas, que são zonas difíceis de chegar e onde é preciso, às vezes não há transporte, mas são essas pessoas que eu gosto de conhecer, são aquelas que me fazem sentir mais rica no final. E onde não vai é ouvir a Madonna? Não provavelmente. Sei, pode-se ouvir. Se pode, com certeza que sim, porque já todos têm telemóvel em todo o lado. Pois, isso é verdade. Isso já não há povos assim tão recuados em qualquer sítio. Não sei se já... Na Amazónia acho que ainda há algumas Talvez, zonas. E na Guiné, alguns povos da Guiné, nas Ilhas Bijagós. Mas são cada vez menores. Dependendo das ilhas, mas têm sempre telemóvel. Agora sim. Filipe, se tivesse que regressar a um sítio ou sugerir um daqueles destinos que para si foi deslumbrante, seja lá pelos motivos forem, não é necessariamente a paisagem, às vezes é outras coisas. O que é que diria? Sim, eu tenho um país de coração e é o Irão. Eu também adoro o Irão. Porquê o Irão? Já fui ao Irão umas 20 vezes ou 21 vezes. E sou apaixonado. Aquilo é um país imenso, dá para ir muitas vezes. Sim. Não, mas as pessoas fazem toda a diferença. Eu acho que as pessoas fazem os lugares e muitas vezes podemos estar num sítio visualmente muito feio e termos a melhor experiência do mundo. Concordo plenamente. Por causa das pessoas, das experiências. E o Irão tem tudo. Tem uma arquitetura incrível, tem paisagens muito diversas naquele território gigantesco, mas acima de tudo tem as pessoas mais hospitaleiras que eu já conheci. Dizem-me o mesmo do Paquistão. Estão a nível da Guiné. Dizem-me o mesmo do Paquistão, que é um destino que está no topo da minha lista de viagens que quero fazer, tal como ao Iémen, que a Teresa falou. Nunca fui. Mas dos países que eu conheço, o povo mais afável que eu tive a oportunidade de conhecer é o iraniano, e eles têm a perfeita noção da imagem que o Ocidente tem. Lembram-se do eixo do mal, dos terroristas, etc. Claro que me lembro do eixo do mal. Tem a perfeita noção. Tem a perfeita Peço desculpa noção pelo xiste. Tem a perfeita noção da imagem ocidental e fazem tudo. Aliás, para desconstruir. O nome do programa nasce desse problema iraniano, diga-se, a reação do Bush ao problema iraniano, mas sim. Ouvi também dizer... É um povo incrivelmente... Subscrevo completamente. Hospitaleiro, muito culto, mesmo culto. É incrível. É um país onde eu não me canso de voltar, e depois há outros destinos por outras razões que eu gosto muito, sei lá, a Mongólia. Eu julguei que algum dos dois me iria falar, por exemplo, sei lá, deixem-me cá ver, Canadá, Nova Zelândia. Mas esses são destinos ocidentalizados, ou ocidentais mesmo. Eu acredito que sim, mas quem tem uma vive... cultura muito semelhante à nossa. Eu prefiro ir para aquilo que me é estranho. Quem vive no Manitoba, lá no interior, duvido que tenha uma cultura muito ocidental neste sentido, que tenham hábitos de vida parecidos com os nossos, ou no Alasca. E eu costumo dizer, quando me dizem, gostava muito de ir aos Estados Unidos, eu não tenho vontade nenhuma de ir conhecer Nova Iorque, nada, mas se me propusessem fazer uma viagem pelo interior de estados menos óbvios, Indiana, Idaho, Montana, sei lá, por aí,
Acho que iria ter algumas boas surpresas, mas posso estar enganado. Paisagisticamente, sem dúvida. Sim, e do ponto de vista da beleza o interior natural, americano, acho que há uma mentalidade muito diferente do que nós gostaríamos de encontrar, provavelmente. Sim, mas não é diferente, diferente dos vários interiores de países europeus, por exemplo. O interior é sempre o interior, mas não sei. Os Estados Unidos são tão grandes. Sim, são muitos países num só. Mas sim, eu de facto esse é o não tipo atrai. Não, de todo. Okay. Quer dizer, enquanto eu tiver outros para conhecer, não. Claro, felizmente ainda tenho muitos. Aliás, ia só acrescentar que em termos de beleza natural, paisagística, não há dúvida que, sei lá, a Ilha Sul da Nova Zelândia, no hemisfério sul, ou a Patagónia, ou a Islândia no hemisfério norte, ou o Alasca, talvez, que nunca fui, são absolutamente incríveis. Mas a mim o que me fascina mais do que as paisagens são as pessoas, e são elas que eu recordo no fim. Não é a fachada do edifício ou a paisagem, são as pessoas. Eu há pouco com a Teresa estava a dizer-lhe, eu não vou dizer aqui o que é que, porque isso é dar uma opinião e não me apetece fazê-lo, mas eu estive na Malásia e na Tailândia e a diferença foi abismal por causa das pessoas. Não interessa qual é melhor. Religião. E por causa da religião. Sim, claro. A religião influi bastante no sítio sem onde... dúvida, sim. Sim. Mas, por exemplo, no Irão, isso é a coisa mais extraordinária, Filipe, não é? Porque eles têm uma curiosidade tão grande também por tudo o que lhes é vedado, eles não têm acesso, a não ser às escondidas, a informação exterior, tal como na Coreia do Norte não têm, mas apesar de tudo o Irão é um bocadinho mais desenvolvido nesse lado. Sim, no Irão toda a gente tem, é tudo proibido, mas toda a gente tem. Sim. A primeira vez que eu fui ao Irão, em 99, as parabólicas eram proibidas, bastava subir ao telhado de qualquer edifício, era só parabólica. Sim, e toda a gente usa VPNs para aceder aos Facebooks sim. e assim. E no mercado negro vendiam-se cassetes de MTV. Okay. era o grande programa, bora para a minha casa, vamos ver o MTV aqui, como vinho feito a martelo dentro de casa, onde o vinho é proibidíssimo. Claro. Mas em todos os destinos muçulmanos e árabes o vinho é proibido. O álcool em geral. O álcool, sim, mas até isso, ou seja, a religião é um grande condicionante de uma viagem. Mas, quer dizer, na Indonésia e em países onde o turismo já é uma instituição e é uma grande, ou se não a maior fonte de receita, é claro que há algumas concessões, mas claro. Mesmo assim é preciso ter algum cuidado e saber com que chão é que se pisa. Não, é preciso ter atenção. Sim. E o que é que estão a preparar para viagens próximas, Teresa? Já... Filipe, responde lá aí, porque eu tenho tantas. Filipe, avance. Eu tenho algumas viagens mais pequenas, sei lá, tipo ir à Grécia com os miúdos agora no verão, mas assim o maior projeto de viagem para os próximos meses é visitar Angola, um país onde eu nunca fui, e tenho a noção que deve ser um daqueles diamantes por lapidar em termos turísticos, né? E tenho muita curiosidade em explorar o país. Vou passar lá umas 4 semanas, talvez. Tenho muita curiosidade em conhecer e na medida do possível, ajudar a divulgar Angola como destino turístico, assumindo que as minhas expectativas se vão cumprir. Eu creio que há muito para descobrir do ponto de vista turístico, para visitar, e não a maior parte das viagens que se fazem para Angola é em business, em negócios. E eu acredito que vai ser uma excelente surpresa. Muito bem. E a Teresa? Já collected the ideas? Eu também iria para a África, porque a Etiópia, por exemplo, é um país onde só fui uma vez e ficou muito para ver. A Etiópia é um país muito rico. Com uma história tão sim, rica. Ou seja, tem uma zona em guerra e isso às vezes destabiliza um bocadinho as coisas. Só que mesmo um país em guerra, neste caso é no norte da Etiópia, a Etiópia é gigante, logo há muitos sítios
sítios para ir onde não, apesar de quando há instabilidade, ela reflete-se um bocadinho e no preço das coisas sobretudo, mas a Etiópia é tão rica e tão extraordinária que eu não conheço os castelos de Gondar, nem sequer as igrejas de Lalibela, por exemplo, e já vi muitas vezes em fotografia, mas há coisas que eu preciso de ver e preciso de viver, e então isso é uma das hipóteses. Cabo Verde, eu gosto sempre de voltar. Cabo Verde, ainda me faltam 2 ilhas, e então... Quais são as que faltam já agora? Falta-me o Maio e a Brava, e então, mas eu gosto sempre de São Vicente e Santo Antão, são uma maravilha. A Boa Vista também é muito bonita. A Boa Vista é praia. Estive em Santo Antão este ano. Não é só praia, a coisa mais maravilhosa. Assim. Não é? Eu acho que Santo Antão foi a maior surpresa, porque não tem nada a ver com as outras ilhas. O Sal é sempre a mais visitada, mas a ilha de São Vicente, com a riqueza cultural do Mindelo e tudo o que há ali à volta, e a música em Cabo Verde parte-me toda, é maravilhoso. Nós estamos, infelizmente, a chegar ao nosso destino, mas ainda temos alguns minutos. Eu gostava de saber se é possível, com 2 sonhadores de viagens, falarmos de coisas mais práticas, coisas como, por exemplo, alguém nos está a ouvir e tem esta dúvida. É bom usar um site de comparação de preços, por exemplo? Claro. É uma excelente ideia. Eu consulto o site do Filipe, por exemplo, porque normalmente ele consegue atualizar, Filipe há de dizer, mas eu tento ver. Estamos a falar do Alma de Viagem. Alma de Viajante. Viajante, sim. Sim, e eu tento comparar ao máximo. E mesmo quando faço, por exemplo, quando preparo viagens para as minhas amigas que me pedem, aí o que faço aí é tentar comparar tudo para poder escolher um hotel. Eu vou ver todas as críticas que se escrevem, vou ver a localização, vou estudar o sítio, tento sempre saber ao máximo o que é que se passa naquela zona. Por exemplo, a última que planeei para uma amiga foi ao Sri Lanka e o site do Filipe ajudou-me imenso. Espero estar a dizer bem, é site Filipe. Sim, site que se diz, um site, um blog, o que seja. Pronto, ok. Sim, é um sítio na internet. Mas vou a vários. Vou ao YouTube, vou a... Faço Portanto, toda a pesquisa. Coligir informação o mais possível não é má ideia, não é? Sim. Mas olha, no caso dos voos, não sei se a pergunta se referia também aos comparadores de preços, tipo o Google Flights, ou o Momondo, o Skyscanner. A minha sugestão é, sim, usem, eu gosto muito do Google Flights, mas para comprar eu prefiro sempre comprar diretamente na companhia aérea. No site da companhia aérea, por exemplo? É o que eu faço quase sempre, porque correndo tudo bem é maravilhoso, mas havendo algum problema é muito mais fácil lidar diretamente com a companhia do que com agências online intermediárias. A dica de fazer buscas incógnito, ou seja, pondo o modo de VPN no computador, é uma boa dica também. Já tinha ouvido dizer que se deve fazer isto. Diga lá. Os cookies parece que recolhem a informação do que a gente está a fazer e, portanto, os preços são inflacionados se não estivermos em modo privado. São 2 coisas diferentes. Uma VPN serve para simular que estamos no destino, e é verdade que às vezes, se eu pesquisar, imaginem, um bilhete de Lisboa, Rio de Janeiro, se eu pesquisar de Portugal ou de França ou do Brasil, posso obter preços diferentes, e nesse caso a VPN pode ajudar. E as cookies também é verdade, porque e não é só na aviação, também na hotelaria, em sites tipo Booking. Se nós pesquisarmos várias vezes as mesmas coisas, vamos reparar que os preços vão aumentar. Por isso, há quem faça muitas vezes pesquisas intensivas num computador e depois vá reservar noutro, não é? Estou a perceber. Há vários truques, sim. Mas, outra coisa, sim, isso eu faço. Vale a pena investir? Há pessoas que depois, para poupar, não querem investir num seguro de viagem. Qual é a vossa opinião sobre isso? Eu costumo dizer que só quem tem muito dinheiro é que não precisa de fazer seguro de viagem. É ao contrário. Sim. Eu acho que o seguro é indispensável. Claro, na Europa, tendo o cartão internacional de saúde, em princípio terá acesso ao sistema de saúde do país. Mas para fora do país eu acho que é fundamental, porque algum azar, né? Não tendo seguro vai ficar muito caro, não é? Filipe, mas faz seguro, por exemplo, quando paga com o cartão Visa de qualquer companhia, ele já tem um seguro associado. Costuma juntar mais outro seguro? Eu costumo fazer um seguro anual numa empresa que permite, se calhar não posso dizer, mas uma empresa que permite fazer um seguro
que permite múltiplas viagens durante um ano. É o que eu costumo fazer, é o que eu aconselho para quem viaja muitas vezes. Para quem não for um viajante tão seasoned como o Filipe, o que é que sugere? Eu acho que isso depende das características do seguro do cartão. Eu, pessoalmente, costumo fazer sempre um seguro para mim e para a minha família quando viajamos. Sim. Muito bem. Quase para terminar, a penúltima pergunta. Sinais de alerta. Coisas que devemos procurar para ou não cairmos no conto do vigário, ou sabermos muito bem o que estamos a fazer. Há alguma dica que eu me tenha esquecido de perguntar e que esteja aí na vossa cabeça a dizer, atenção, é preciso isto? Eu diria informação e bom senso. Informação no sentido que a Teresa estava a falar, tentar pesquisar sobre o destino, tentar informar-se, ler sobre os costumes, a cultura e também sobre os esquemas, de tal maneira que se alguma coisa acontecer, olha, eu já li, tentarem alguma coisa que nós já lemos, ok, já sei o que é que se está a passar aqui, não vão cair, não é? Isso é a primeira coisa. E a segunda é o tal bom senso, mas um bom senso que não nos impeça de fazer coisa e de aceitar as opções que se apresentam à frente. Muitas que vezes não seja castrador, não é? Não, porque imagina, estou num destino qualquer fora do meu ambiente e alguém vem falar comigo assim do nada. A reação normal é o que é que este indivíduo quer, não é? E ponho-me logo em modo defensivo. Eu acho que isso pode ser castrador, porque a maior parte das vezes pode não querer nada, não é? Se for no Irão, só quer perguntar o que é que está ali a fazer, o que é que está a achar do país e de onde é que vem e não sei o quê. E muitas das melhores experiências de viagem podem advir desse tipo de contactos. Agora é preciso o bom senso natural, não é diferente estar em Portugal ou estar fora. Aliás, eu posso dizer que só fui assaltado uma vez na vida e foi em Portugal. Eu ia perguntar o mesmo à Teresa e depois tenho a pergunta final. Sim, por exemplo, nesta coisa de conhecer estranhos, é preciso sempre estar com muita atenção e ver. Podem ser muito simpáticos e convidar-nos para tomar uma bebida, por exemplo. Aí é preciso ter muito cuidado com o que se bebe. Já tenho um conhecido muito, muito próximo e foi num país asiático, mas de cultura cristã, e aí está uma diferença. Nunca vi nada disto acontecer noutro tipo de coisa, mas sim, porém uma droga na bebida, e quando ele acordou não tinha nada, teve de recorrer à embaixada para conseguir voltar a Portugal e tudo. E não estamos a falar de órgãos, felizmente, estamos a falar só de bens materiais. Sim. Isso aí já com um viajante ocidental é um bocadinho mais difícil. Pois, aí pode ser mais difícil, não será por aí, é mesmo para roubar documentos e dinheiro. Claro. Mas aí é preciso estar atento, isso é uma coisa que nos pode acontecer em Portugal também podem drogar a bebida. Exatamente, isso pode acontecer em qualquer lado. Agora, para terminar, aquelas coisas que não correram tão bem, mas que dão belas histórias futuras, ou seja, sei que com a Teresa já quase foi raptada. Sim, não é? Não sei quantas vezes já contou essa história. Essa é uma história muito longa. E também, olha, foi no Irão e se calhar por isso, como tive de ficar mais tempo no Irão, ou seja, eu não fui, mas era uma expedição com 7 pessoas, 3 delas foram raptadas. E nós ficámos à espera que eles fossem recuperados, que fosse possível, e isso demorou. E como estivemos à espera, isso permitiu-me estar no mesmo sítio, na mesma cidade, com cidadãos iranianos, aos quais era proibido o contacto connosco, mas eles arranjaram maneira, e isso sim é que deu a tal boa história. É isso, é o ficar num sítio, conhecemos, e finalmente as pessoas que foram raptadas recuperaram, mais ou menos, não é? O recuperar é sempre relativo, foi de facto uma experiência dura, mas não é por isso que eu deixo de considerar o Irão um destino extraordinário. Exato. Porque foi em circunstâncias muito específicas que aquilo aconteceu. E foi no fim do Irão, já foi ao pé do Afeganistão e do Paquistão. Por isso não teve a ver, não foram cidadãos iranianos os raptores. E foi devido ao tráfico de droga e tinha tudo a ver com as circunstâncias e a localização onde foram apanhados. Por isso, Filipe, nada a ver. Há alguma história mais mirabolante? Feliz ou infelizmente nunca me aconteceu nada desse calibre. Não. É que quando elas acabam por terminar bem, depois é felizmente que temos uma bela história para contar, sim. Não, mas eu acredito piamente que a maior parte, ou a esmagadora maioria das pessoas são boas, e é muito raro acontecer alguma coisa assim
de tão negativo, não é? Agora, é evidente, há fronteiras terrestres em África que são mais difíceis, que requerem mais algum jogo de cintura, mas nunca me aconteceu assim nada de ser preso ou raptado, não, felizmente não. A minha coisa, na Líbia eu estava a ler junto à rotunda do livro verde do Gaddafi, fui logo apanhada porque estávamos só a fingir que estava a ser fotografado e eu queria mesmo fotografar o meu livro verde, a ler um excerto, fui parar à prisão durante umas horas até ter conseguido... Até explicar. Sim, até a minha invenção ser aceita. Mas por exemplo, mas a Líbia também é um grande país, é um belo país. Sim. Sim, senhor. Posso fechar este podcast? Alguma coisa que queiram dizer em último recurso? Em último recurso. Só dizer que o verbo ir é muito bom. Viajar acho que é uma grande escola e sempre que possível acho que é uma mensagem que pode ficar para as pessoas arriscarem um pouco, irem e pouparem para ir, se for esse o objetivo, mas viajar é uma excelente escola, assim. Teresa Conceição e Filipe Morato Gomes, muito obrigado por esta praticamente hora de belíssima conversa. Obrigado aos dois por esta importante reflexão que nos deram a oportunidade de fazer em conjunto e obrigado também a quem nos ouviu. Quem quiser saber mais sobre todas as questões relacionadas com férias, pode ainda consultar o site da DECO Proteste em deco.proteste.pt/preparar-férias. Ali pode consultar vários conteúdos especialistas com dicas e cuidados a ter nesta altura do ano, bem como pode apresentar queixa em caso de conflito na plataforma Reclamar da DECO. Há também a linha telefónica do Serviço de Informações da DECO Proteste, que pode e deve ser usada para esclarecimento de dúvidas e pedidos de esclarecimento em matéria de direitos do consumidor. Pode apontar aí 218-410-858. 218-410-858. De resto de sempre, este podcast pode ser subscrito e seguido em Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, SoundCloud ou qualquer plataforma de podcast que utilize no seu telemóvel ou computador, também em deco.proteste.pt e no YouTube. Este episódio teve a coordenação editorial de Filipe Amoroso, produção de Sandra Borges, o som é da Índigo, com sonoplastia de Guilherme Lopes. O Pode Pensar da DECO Proteste regressa em breve com mais ideias para consumir.